Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa com Lito Rodrigues, o CEO e fundador da Drywash. Lito, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui. Muito bom falar contigo e com a tua audiência. Muito bom. Lito, conta um pouco da sua história. Todo mundo que acho que a maioria das pessoas que tem carro hoje em dia, aqui em São Paulo, pelo menos na cidade, né, já passou pela Drywash, né? Conta um pouco da sua história, assim, eu acho interessante você falar da sua história e como é que você veio a montar, a fundar a Drywash. Ótimo. Estevão, na verdade, a Drywash, ela nasceu porque eu queria empreender, né? Então, eu não pensei na Drywash como um modelo de negócio, e sim porque eu queria voltar a empreender. Eu tinha empreendido aos 18 anos, né? Foi uma passagem rápida numa loja de móveis e decorações. Entrei e saí do negócio em 2, 3 anos com um certo sucesso, ganhei algum dinheiro. Gostei dessa experiência de empreender, só que eu fiz aquilo à época comitante como funcionário de uma empresa. Inclusive, você era funcionário e montou... Era funcionário e entrei como investidor e operava assim, final de semana, à noite e tal. Então eu estudava, fazia faculdade, trabalhava como funcionário de uma empresa, que era uma empresa familiar, e empreendia, né? Entre aspas, né? Empreender. Vida tranquila. Então já dá para imaginar que não fiz nada direito, né? Não fiz a faculdade de direito, não empreendi direito e era um péssimo funcionário. Não gostava do que fazia, o tempo não passava, enfim. Então eu não tinha muito, deslumbrava muito futuro. Foi aí então que eu fui demitido e tive certeza que eu queria empreender. Então não entrou como opção nada que eu pudesse fazer que não fosse empreender. E aí eu encontrei no segmento de limpeza automotiva um mercado, até hoje não sei qual o tamanho, mas é um mercado significativo, e ao mesmo tempo ele não tinha nenhum tipo de profissionalização. Aí eu achei ali que era uma barreira de entrada pequena e que eu podia fazer diferente, né? E podia fazer melhor, e podia fazer mais com menos. Então talvez aí seja o primeiro aprendizado, né? Tentar fazer mais com menos, né? Eu não tinha nenhuma especialização, eu não tinha feito uma faculdade, eu tinha me formado, mas eu me formei em publicidade e ele me considerava um publicitário. Pegou o diploma, né? Peguei o diploma. É que nem eu como engenheiro naval, eu não sei fazer um barco de papel. Eu fiz 3 anos de economia e assim, nem lembro exatamente o que eu fiz na faculdade, né, pra você ter uma ideia. E aí eu me formei em publicidade, não virei publicitário, nunca trabalhei nessa área. E aí eu percebi nesse segmento, e eu tinha uma referência, isso é muito importante, né? Eu tinha uma referência, eu era cliente, utilizava o serviço da De Pascoal, né? Que era uma rede automotiva, só que voltada mais a pneu, né? A suspensão, freio. Tá ativa ainda, De Pascoal? Só uma curiosidade, tá? Eu nunca mais ouvi falar da De Pascoal. Sim, ela foi comprada pela Stellantis, legal. Aquele grupo gigante, né? E agora, recentemente, muito pouco tempo atrás. Inclusive o fundador lá continua ainda no negócio, mas enfim, eu admirava o modelo de prestação de serviço e principalmente aquilo que a gente conhece hoje por partnership. Mas eu já percebi ali que quem me atendia no balcão, os gerentes, eles tinham um quê de dono, né? Eles eram funcionários, mas eles tinham. Aquilo me chamou a atenção e eu tinha aquilo como referência. Falei, pô, eu quero fazer isso igual na parte de limpeza, aí depois veio estética, aí depois surgiu o reparo rápido e agora mais recentemente películas, né? É um mercado em expansão, películas de antivandalismo, película de proteção solar, película de proteção de pintura. É um mercado que cresce bastante. Então, a gente acabou consolidando esse negócio nesse segmento que vai da limpeza, que é algo mais recorrente, que o cliente faz mais recorrentemente, a serviços mais esporádicos, como funilaria e pintura, aqueles pequenos acidentes, aquele que você precisa fazer o reparo da pintura, o desamassado, né, e a própria repintura. Então, eu só tinha certeza que eu queria empreender. E eu entendo que empreender é um vício. É um vício, como outro qualquer. Quando você encontra um propósito, aí ele passa a ser um vício próspero, né? Ele passa a ser um vício do bem, né? Se assim posso dizer, né? Então, eu sou viciado em empreender, e aí da Drywash, tudo aquilo que eu pude fazer com ela, no ponto de vista de recursos financeiros
e de pessoas, né? Eu fui encontrando pessoas boas no caminho, errei muito, encontrei um monte de gente ruim no sentido de mal profissional e pessoa ruim. De né? mau profissional, mau caráter, Mau né? A caráter. gente encontra bastante. Bastante, né? Esse é um desafio grande, né, do empreendedor. E aí, nisso eu sempre utilizei aquilo que eu conseguia de recursos para criar novos negócios. Então, da Drywash, a gente criou um centro de serviço compartilhado para atender a rede. Eu entendia que o franqueado precisava focar o tempo dele em atender o cliente e atender bem aquele funcionário dele, aquele colaborador da franquia dele. A gente optou por franquia para poder crescer mais rápido. Como é que foi? Você começou com uma loja, já era Drywash? Era um outro nome? Como é que foi essa criação? Eu comecei com um Lava Rápido. Tá. Né? Então a minha referência, como eu falei, era o De Pascoal, e eu montei uma loja parecida com um McDonald's. Ou seja, tinha um barman, tinha bar, tinha bebida alcoólica, tinha de tudo. E tinha uma área muito bacana para o cliente ficar confortável ali, sofá, mesas e tal. Então, eu queria ir pensando, naquele primeiro momento, em fazer algo que fosse profissionalizado. E por incrível que pareça, Estevão, o primeiro movimento que eu fiz foi, primeiro, registrar os funcionários, no segmento que não fazia ninguém. Pagar os impostos. Isso gerou um custo maior. Então, a referência à época, isso é muito claro para mim, o Lava Rápido, mais caro de São Paulo, ficava muito próximo a mim ali na Avenida Santa Amaro. Eu comecei na Zona Sul de São Paulo, cobrava R$12. E eu comecei a lavar carro por 30. Só porque eu fiz uma conta simples, né? Para a conta fechar, para eu conseguir treinar colaborador, para eu conseguir dar uniforme para eles, para que a pessoa não trabalhasse com a roupa dela, para que essa pessoa pudesse ser registrada, receber não só treinamento, mas com benefícios e uma perspectiva de crescimento. Eu precisava investir. Para investir, eu precisava cobrar, tá certo? Então, acho que talvez o grande marco da Drywash foi ter mudado esse conceito de que, na época, todo mundo que queria empreender, uma parcela importante das pessoas que iam empreender montavam Lava Rápido. Virou uma febre, naquela abertura de carro importado, virou uma febre. E todo mundo que montava um Lava Rápido montava do lado do outro, cobrando R$1 ou R$2 a menos. Entendeu? Então, a gente achava que aquilo não fazia muito sentido. E aí a gente precificou direito. Esse foi um acerto. A gente precificou direito. O erro foi que a gente errou feio no ponto. Eu montei num lugar onde o dia de muito movimento passava 60 carros no dia. Né? Hoje é uma avenida super importante em São Paulo, que é a Hélio Pellegrino, mas na época a Hélio Pellegrino ligava a República do Líbano, que é uma outra rua importante, uma avenida importante, a nada. Porque não tinha Faria Lima. Ela não tinha Faria, não conectava com a Faria Lima. Que ano foi isso daí? Isso foi em 94. Tá. 94. Só que eu percebi que o cliente, de fato, valorizou aquela questão do serviço bem prestado. Ele começou a valorizar esse diferencial. Até porque se você registra, eu não sei como é que está hoje, mas o mercado de Lava Rápidos, ao que me parece, as pessoas são muito temporárias ali, né? Se você registra, você tem aquela recorrência daquele funcionário mais fiel e que vai sempre fazer um bom trabalho, treinado, né? Perfeito, exatamente isso. Esse é um dos pontos positivos. Né? Então, esse foi um acerto, entre vários erros, né? Mas esse foi um acerto importante, precificação. O outro foi a gente investir muito em processos, tá? Tanto que onde surge o nosso primeiro investimento? Numa empresa de tecnologia, né? Numa empresa de BPO financeiro, para poder suprir uma necessidade da rede, porque a rede não tinha fornecedores, o franqueado contratava um contador, o contador fingia que fazia contabilidade e o franqueado fingia que recebia contabilidade. Então ficava aquela, né, um cobrava pouco, não fazia nada, o outro pagava pouco, não recebia nada. E a gente então criou uma empresa de BPO. Foi o meu maior desafio, é meu maior desafio até hoje, porque é um negócio bastante difícil de ter escala e de você conseguir que o cliente enxergue o valor desse negócio. Então foi um investimento de muitos anos, foi muito difícil para a gente chegar ao ponto que chegou hoje, mas graças a Deus tá indo bem. E, por incrível que pareça, eu tive que desenvolver o meu PDV, eu tive que desenvolver o meu software de gestão, abertura de ordem de serviço, de
uma parte de CRM, porque não existia no mercado ninguém que atendesse um segmento como o nosso com essa tecnologia. Uhum. Então, em 99, eu tive que começar a criar o meu software de gestão. Isso lá ainda com um Lava Rápido. Não. Aí, em 94, eu montei o Lava Rápido. Em 96, eu inventei a lavagem de veículo a seco. O produto e o processo é uma invenção brasileira, uma patente minha. Olha que interessante. Não Mundialmente. sabia, não. Que legal. E aí, em 96, a gente começou a lavar os primeiros carros sem água. Uhum. E em 96, com esse produto e esse processo, nos permitiu a ir lavar carro onde eles se encontravam, Tá. que eram nas garagens. Então, aquele erro que eu cometi do ponto, Não tinha mais que você ir até o cliente. ele me forçou a arrumar uma alternativa de como lavar o carro onde o carro estava, que era nas garagens. E eu comecei num condomínio residencial lavando o carro à noite, enquanto as pessoas estavam dormindo. Era um condomínio que tinha montado um lava rápido, assim, um espaço para lavar carro, só que os condôminos reclamaram, porque, escuta, você está lavando o carro com a água do condomínio, com a energia do condomínio. O condomínio parou com aquele negócio, o síndico nos conheceu como cliente e me chamou e falou, olha, acho que a tua solução resolve o meu problema, porque eu quero oferecer esse serviço para os meus condôminos, mas eu não posso usar nem água nem energia. Então a gente foi lá e começou a lavar carro. Ainda não era dry wash. Ali já era dry wash. Quando eu inventei o produto, você já inventou eu já criei a marca. Interessante. Né? Então você está indo para 25 anos já. 30. 30 anos. Esse ano aqui nós fazemos 30 anos. Que entramos no segmento. Lavando a seco, a gente vai fazer 28 anos esse ano. Que a gente começou em 96, lavar a seco. Uhum. Então, aí a lavagem a seco nos permitiu que nós fôssemos para estacionamentos maiores, como, por exemplo, o shopping center, né? E o shopping center ele nos ajudou não só a volume de serviço, mas também como construir a marca, né? No primeiro momento, a imprensa foi super importante, porque ela nos deu muito espaço, né? Assim como eu te agradeço o espaço aqui de falar com a tua audiência. Isso é muito importante, porque isso acaba sempre provocando, né? Incentivando. Porque empreender, no meu ponto de vista, ele não é apenas para quem foi lá e fez uma super faculdade, para quem teve uma referência na família. Meu pai foi um grande empreendedor, mas isso é da natureza, né? Aí a gente acabou disso, essa empresa de tecnologia, um desenvolvedor nosso virou nosso CTO, que é o Jefferson. De CTO nosso, ele foi empreender. Ele, quando saiu do nosso grupo, foi empreender. Menos de um ano depois, nós entramos como sócio dele e aí nasceu a Systematize, que é a nossa empresa mais nova, um investimento mais novo, que é uma Infratech. Infratech. E caminhando a passos largos para virar uma fintech, entendeu? Mas não a fintech no sentido de contas bancárias, mas uma plataforma de atendimento ao pequeno empreendedor. Então, o nosso foco sempre foi trabalhar com micro e pequeno empreendedor. Dar oportunidade para que o micro e uma pessoa com menos oportunidade possa empreender. Que é um grande volume de empreendedores no Brasil, né? A grande maioria das empresas brasileiras são pequenas e médias. Sem dúvida. Micro e pequenas empresas, né? Eu acho que é isso que move o Brasil também, viu? Uma força motriz do Brasil são essas pessoas que empreendem e não têm suporte, não têm financiamento, não têm acesso a crédito, não têm acesso a tecnologia. Muitas vezes não tem acesso a um contador decente, né? Porque contador pilantra, picareta, você acha na toda esquina, né? E aí depois você vai ver o passivo que você criou, né? Você vai ver o imposto que você não recolheu, você vai ver tua conta bloqueada pelo fisco porque você não fez corretamente, passivo trabalhista. Então, encontrar pessoas que prestem serviços no preço adequado para essas pequenos empreendedores é bastante desafiador ainda no Brasil, né? Certeza, temos certeza. E a conta chega, né? Chega. Então, cada vez mais rápido, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. O fisco ele é muito eficiente, cada vez mais eficiente, né? Então, isso eu enxergo como uma oportunidade. Ô, Lito, fala uma coisa. Aí você estava lá, começou a dry wash, atendendo condomínios. Isso era você e sua equipe ali. Não tinha franquia ainda, não tinha nada disso. Era uma empresa normal prestando serviço. Sim, eu comecei a franquia em 98. Meu primeiro contrato de franquia foi assinado em 98. Então, de 96 até 98,
eu fazia as operações com funcionários CLT, contratados nossos. E da onde veio a ideia de montar a franquia? De Então, franquear a tecnologia, na verdade, né? foi uma passagem interessante, Estevão. Quando o produto começou a funcionar, eu comecei a fabricar o produto na cozinha da minha casa, literalmente, tá? E eu tenho provas, o Jornal da Globo, aquele Jornal da Globo até hoje, né, que existe lá, não o Jornal Nacional, aquele mais tarde, ele foi fazer uma entrevista lá, foi na minha casa, filmou a batedeira, o liquidificador. Olha então eu comecei literalmente fabricando produto com batedeira e liquidificador. Uma passagem importante aqui, que é legal tua audiência saber, eu não entrei na faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, na USP, eu zerei na segunda fase na FUVEST em Química. Caramba. Eu fui muito bem na primeira fase. Confesso que eu colei um pouquinho ali para a área de Química, que eu não entendia nada, e fui muito mal na segunda fase em Química. Tirei 10 em redação, foi excelente. Eu tinha nota para cursar. Então, pra você ter uma ideia, olha como é o destino, né? E aí você inventou depois o produto. Aí você fala, como você inventou o produto? Com 27, 26, 27 anos à época, eu fui conversar com um monte de gente dizendo assim que eu queria lavar um carro sem água, porque eu precisava lavar o carro na garagem das pessoas. E aí muita gente não acreditava e muita gente acreditou. Mas você vê que é muito interessante isso, porque é um processo de desenvolvimento de tecnologia, é um processo de inovação. Né? Que numa demanda, quer dizer, de um erro que você teve de escolher um ponto errado, veio a necessidade de atender o cliente na sua casa, na sua residência, Perfeito. E daí veio a inovação, né, que gerou o produto. Né? Perfeito. E aí, a inovação foi feita de que forma? Muito tentativa, muito erro, muito acerto. Tá certo? Até o dia que eu consegui chegar numa fórmula que eu entendia ideal. Que é um pó? Que é um negócio que você usa? É um líquido. É um líquido. Até hoje, praticamente é a mesma fórmula. Super eficiente. A cada 10 pessoas que lavam o carro sem água, 10 ficam encantados com o resultado, porque o resultado é visível, né? E é ecologicamente correto. Né? Aí tem todo esse... Eu tive a sorte de ter tido a Eco Rio 92, né? Rio. E então eu peguei um momento de também eu mesmo lavei muito carro quando era adolescente, gastando água, desperdiçando, jogando fora uma quantidade absurda de água, né? Então, daí veio toda essa questão ambiental e junto com esse quesito social, né? Das pessoas treinadas, registradas, com perspectivas de desenvolvimento profissional e consequentemente humano, isso virou aquilo que até pouco tempo atrás era o tal do desenvolvimento sustentável. Mas a gente virou uma referência nesse sentido. E aí, voltando lá naquela tua pergunta, o porquê da franquia, em 97, eu bati na porta do Carrefour e encontrei uma pessoa lá que acreditou na minha história e falou, pô, eu gostei desse produto, vou colocar esse produto para vender na prateleira. E eu coloquei o produto na prateleira do Carrefour para vender. Só que não existia conceito, ou seja, ninguém vai comprar um produto para lavar um carro a seco em casa, naquele momento. Hoje já vende bem nesse ponto. Mas eu só vendia quando eu fazia promoção. Quando eu estava lá dentro da loja, eu pessoalmente, com o meu carro lá, fazendo demonstração, vendia muito. As pessoas gostavam. Acho que muitos compravam até de curiosidade, usavam uma vez ou outra. Mas enfim. E aí chegou um ponto que, quando eu tive que sair da cozinha e montar minha indústria, minha pequena fábrica, eu me deparei com algumas coisas que eu não tinha ainda tido contato. Uma delas é chamada Anvisa, que é um negócio, é um órgão regulador bastante complexo e muito exigente. Sim. Né? Muito. É um exemplo para o mundo, acho que a Anvisa no Brasil. E aí eu sofri muito para conseguir regularizar a minha pequena fábrica. Pô, eu com a fábrica montada, com capacidade de produção, eu precisava escoar aquele produto que ele era fantástico, funcionava super bem. Eu mostrava para cada 10 pessoas que eu falava sobre lavar carro a seco, 10 não acreditavam. 10 falavam, isso não existe, isso não funciona. Para cada 10 que eu fazia o serviço, 9, 10 ficavam apaixonados pelo resultado. Então, essa era a minha pesquisa de mercado. Isso aqui me incentivava a seguir em frente. E aí, eu encontrei na franquia uma forma de distribuição do produto naquele primeiro momento. Sim. Né?
E quando eu entrei em franquia, me apaixonei pelo modelo. Por quê? Porque aí, de fato, eu comecei a encontrar o meu propósito. Que é muito claro para mim, que é de você trabalhar em algo que é radical, acho um pouco não vou dizer forçado, mas é um sonho grande demais, mas de reduzir a desigualdade de oportunidades. Então, quando você tem algo que você é um meio para alguém empreender e você não fica selecionando aquele empresário ou empresária, aquele empreendedor ou empreendedora porque ele tem dinheiro ou tem formação, mas sim porque ele quer fazer um trabalho, porque ele quer levar dinheiro para casa dele, porque ele quer crescer, porque ele... Isso é muito legal. Então, a gente tem hoje... E qual foi Aí iniciamos como franquia para distribuição em 98. Aí foi um sucesso. E naquele momento a imprensa me ajudou demais, porque saiu muita notícia, muita notícia. E começaram a pipocar pessoas que utilizavam seu produto. Muito, mas muito. Para prestar o serviço. Para prestar o serviço. Muito, demais. E eram lojas dry wash. Começou a montar as lojas. Começou com lojas dry wash. Então, para você ter uma ideia, no ano de 2000, em outubro de 2000, saiu uma matéria no Pequenas Empresas e Grandes Negócios, aquele programa na Rede Globo de manhã, Sim. Domingo de manhã. Nós tivemos que parar a empresa. A gente ficou durante 3 meses sem condições de pegar uma linha telefônica de tanta gente que entrava em contato com a gente. Foi uma coisa absurda. Uhum. Foi um negócio assim, estrondoso. Então, era um momento que o Brasil começava a enxergar o empreendedorismo como algo de fato viável e que era acessível a todos, né? Porque não era aquela história só que... Porque a gente tem um exemplo muito legal no Brasil, que é o exemplo do Silvio Santos, que começou como um camelô. Sim. E criou aquele império todo. E não era um império de geração de riqueza, não, um império de geração de valor, né, para toda aquela cadeia inteira, né? que ele criou. Então, eu falei, por que tem tão pouco Silvio Santos no Brasil? Uhum. Né? Por que a gente não consegue formar muito mais Silvio Santos? Imagina se a gente tivesse 1000 Silvio Santos. Quantos empregos? Quanto Sim. imposto? Que é um pouco dos Estados Unidos acontece, né? Pronto, é isso aí, tá certo? Os Estados Unidos fez direitinho isso pós uma guerra, né? Assim, os Estados Unidos teve que se reinventar após a Segunda Guerra Mundial e foi aí que surgiram após a Primeira Guerra Mundial, né? Acho que após a Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos começou de fato a enxergar o pequeno empreendedor como algo que pudesse reerguer a economia. Isso mesmo. Reerguer a economia. E no Brasil, eu vejo que eu sou radical nesse ponto. Eu acho que é o único caminho. O único caminho. Eu não vejo outra forma do Brasil virar definitivamente já a potência em uma série de aspectos, mas ele ser um país mais justo, um país mais coeso no ponto de vista de oportunidades, que não seja o empreendedorismo. Mas você vê, isso é muito interessante, porque assim, o empreendedorismo eu vejo como um alinhamento total de interesses, quando ele for feito, quando ele é feito de forma ética. Porque você pega o empreendedor ali, o pequeno empreendedor, é um empreendedor individual, né? Que eu sou o profissional liberal. Se eu não trouxer receita, eu não como. Minha família não come. Então eu tenho que dar o meu melhor para que eu traga dinheiro para dentro de casa. No outro lado, você tem talvez, e não querendo tomar partido, mas talvez, numa outra ponta extrema, você tenha o mau funcionário público, que se não fizer nada, o governo está pagando o salário dele. E ele está com o emprego garantido porque ele é concursado. Então é o desalinhamento total de interesses contra o alinhamento total de interesses. Para você mover uma nação para uma sustentabilidade, né, que é, no caso, americano, apesar da dívida, mas, enfim, no mindset de sustentabilidade, não tem como se não for o alinhamento total de interesses. Perfeito. Né? Então é isso que você está falando. Exatamente isso. Você definiu e resumiu muito bem. Claramente isso. Essa aí é a minha opinião e eu faço aquilo que eu posso, no sentido de que os nossos negócios são, os nossos investimentos, todos eles são voltados a você dar oportunidade para quem tem pouca oportunidade. Então, a Dry Wash hoje, então lá em 98 começou com franquia, com loja, a gente cresceu no Brasil inteiro, ajudou a construir o conceito, né? É a marca, ok?
Com isso, a gente conseguiu ir evoluindo e desenvolvendo os serviços e as ofertas de valor. E aí, posteriormente a isso, qual era o nosso grande sonho e que continua sendo? Que empreender seja para todos. Uhum. Todos, sem exceção. Tá? Então, o nosso trabalho, todos os nossos investimentos sempre foram voltados a que chegássemos aonde chegamos em 2019. Quando em 2019 nós conseguimos, de fato, colocar de pé o empreendedor individual. Tá. Porque antes eram franqueados. Um franqueado que ele tinha que ter aí vou colocar aqui, grosso modo, 100, 150, 200 mil reais para investir, 300 mil reais, que seja 50, vai 50, 100, 150, nesses múltiplos. Não é pouco dinheiro para o Brasil, um país que não dá crédito, que o crédito é caro, se o cara quebrar aqui, ele não consegue se reerguer, né? Ninguém valoriza a quebra, né? Como o americano valoriza, né? O cara quebrou, ele de fato vai ser o melhor empreendedor ali na frente, né? Então, aqui é o contrário, aqui você quebrou, você tá danado, a sociedade te olha mal, tua família te enxerga como um perdedor. E aí, a gente então precisava entregar uma condição para que alguém pudesse empreender sem dinheiro algum. Sem dinheiro algum. Então, de que jeito? Que tivesse um microcrédito, que esse microcrédito tivesse condições de ser pago por quem tomou, e que você tivesse os investidores, aí de fato quem está olhando para aquilo como investimento, o cara tem a grana, ele quer investir no negócio, mas ele quer olhar para aquilo como investidor e não como operador. Ele quer tomar o risco do investimento, mas não quer operar. Então, o que é a Dryosh hoje? A Dryosh hoje você tem um investidor que faz o investimento na infraestrutura, que monta uma loja. Ok? E você tem o empreendedor, que é o investidor, que ocupa aquele espaço para atender o cliente e faturar para aquele cliente diretamente. Então, você tem o modelo do delivery? Tem. Você tem aquele empreendedor que fala, eu não quero ficar fixo num local. Eu quero que o meu Lava Rápido seja móvel. Eu quero... O Estevão me chama na casa dele, eu vou lá. A Maria me chama na casa dela, eu vou lá. E tem aquele que diz assim, eu não tenho essa aptidão de comercial, de abrir cliente, né? Eu não tenho grana para bater, para fazer comunicação, né? Então, eu não sei gerar lead. Ok? Então, eu tenho aqui um investidor que montou uma infraestrutura e tem grana para gerar lead. Ele vai trazer carro para o balcão, tá certo? O balcão vai atender e você vai executar o serviço. Você vira um operador dentro da estrutura de um outro investidor. É isso aí. E esse modelo... São riscos diferentes, né? São skills diferentes também. Skills diferentes. Ou seja, a gente tem no Brasil uma série de pessoas que são mas um número astronômico de pessoas precisando melhorar a renda, que querem trabalhar, que de fato têm vontade de trabalhar, e não encontraram ainda um caminho, um propósito. A gente sabe, infelizmente, que, no meu ponto de vista, o maior problema do Brasil é a educação, dentre vários, mas a educação. Então, a gente tem uma quantidade gigantesca de analfabetos funcionais. Ok? Só que são pessoas que têm muita capacidade de operação. São bons operadores. Não tem preguiça, quer trabalhar, quer ganhar dinheiro, quer se desenvolver. Então, nós conseguimos transformar um lavador de carro com renda média de R$2.000 mês para empreendedores individuais com renda superior a R$4.000, em alguns casos chegando a 7, 8 e 10 mês. O que acontece quando uma pessoa sai de 2.000 para 3 ou para 4 ou para 5 ou para 10 de renda? Ele consegue melhorar a sua condição social, mas ele também consegue dar oportunidade para a família dele, ou colocar um filho numa escola melhor, para poder ter um plano de saúde, um complemento, para poder não depender totalmente do SUS. Sim, tem um efeito multiplicador na economia muito grande. Gigante. Esse aí, para mim,
Aí eu encontrei meu propósito de vida, efetivamente, e encontrei não só uma oportunidade gigantesca de negócio que me proporcionou, para eu chegar a esse ponto de oferecer para esse empreendedor individual, eu tive que investir no BPO financeiro, na contabilidade digital e na empresa de tecnologia, uma infratech que virou uma fintech. Para dar suporte para essa massa de pessoas. Hoje são quantos? Um ecossistema. Hoje são 200 e alguma coisinha de um projeto nosso de chegar a 4.000 o quanto antes. Eu quero 2027, a turma fala que 2030 é plausível e tal. Mas o mais importante é que isso sirva de exemplo, Estevão. Né? Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo, tem alguém que ele conhece que pode adotar o mesmo modelo. Né? Por quê? Porque isso serve para todos os serviços de limpeza, seja institucional, esse estúdio aqui, esse escritório, esse edifício, a sua casa. Amanhã você vai ter profissionais fazendo serviço na sua casa como franqueados de alguma marca. E eles estarão com processos, sistemas e produtos altíssimo nível. Por exemplo, em termos práticos, eu tenho lá, eu sou um master franqueado da Drywash, por exemplo, e aí eu monto o meu espaço. Dentro desse meu espaço, eu tenho micro franqueados. Você tem franqueados? Eu tenho franqueados. São empreendedores. Então, por exemplo, eu não tenho. Se eu for um master franqueado da Drywash, eu não preciso ter funcionários CLT. Não. Eu vou ter outros franqueados. Então, elimina o CLT. Sim. E viram franqueados empreendedores. Então, o cara que lava o carro, agora ele passa a ser um franqueado. Exatamente. A pessoa que fica no caixa, ele passa a ser um franqueado. O caixa não, mas... Quem tá atendendo ali, quem tá atendendo, a priori ele ainda é ou ele é vinculado, ou ele é um PJ, ou é um CLT daquele investidor. Mas o operador não. O operador não. E aí, com isso, você consegue aumentar a renda de todos os sistemas. Mas muito. E também a pessoa que está investindo ali na master franquia, ela não tem mais aquele risco do vínculo empregatício com aquelas pessoas. Exatamente. E mais importante de tudo isso só funcionou porque nós criamos por meio do BPO lá. Sim. E depois da Sistematize, o split de pagamento, a divisão dos valores na origem. E como é que funciona isso? Então você, Estevão, como cliente, deixou seu carro numa loja. Quando alguém te abriu uma ordem de serviço, ela foi atribuída a um dos empreendedores por uma lógica, por um algoritmo que vai dizer que aquele é o próximo da fila, assim como funciona a mobilidade, né, os aplicativos. E aí, quando você foi pagar, então vamos dar um Passei exemplo. Meu cartão lá. Passou o cartão R$100, ok? No momento que você passou o cartão, o valor já é dividido, o percentual para aquele franqueado que executou o serviço. Então, aquilo já vai para a conta bancária dele na hora. Não precisa se for vencer Pix, o mês. Se for Pix é instantâneo, se for cartão de débito é no dia seguinte, se for crédito é D+2. Tá certo? E o investidor vai o dinheiro para o fundo de despesa para fazer frente ao aluguel, aos equipamentos, enfim, a todo o custo fixo e variável daquela operação. Para a franqueadora vai o royalty, que é ela que foi atrás lá e selecionou e treinou os franqueados operadores, tal, ou o master franqueado quando é regional. Então, para outros estados do Brasil, temos a figura do master regional, que ele faz o papel da franqueadora. E aí você tem aquele investidor que é o master local, que é aquele que fez a infraestrutura do local, entendeu? Então, isso evita, além de bitributação, isso tira um risco financeiro muito grande da operação. Sim. O meu franqueado operador, ele não tem que ficar se preocupando em fazer caixa para pagar o aluguel, para pagar o produto, o royalty. O que entrou na conta dele é para despesas diretas dele, de locomoção para ir ao trabalho e alimentação. E o resto é o dinheiro que ele tem, como ele pode distribuir, entendeu? E isso você conseguiu com esse investimento que você fez na Sistematize? Na Via e na Sistematize. Só que aí, Estevão, você falou de... aqui naquele bate-papo nosso antes de começar a gravação, a gente errou bastante, teve muitos percalços.
essa estrutura a gente imaginou que fosse conseguir fazer em 3, 4 anos, que fosse custar X, demorou 10 e custou 100X. Entendeu? Então isso teve um custo. Que você subsidiava com o resultado da Drywash. Da Drywash. Pensou em desistir em algum momento, Lito? Você tinha um propósito de... Umas 5 vezes por dia, 10, alguns dias amanhecia e dormia. Assim, acho que se você esteve no íntimo mesmo, assim, desistir, até porque também não tem opção, né? Então... porque para chegar lá você não podia fazer isso, você não ia conseguir o teu propósito sem ter essa esteira de soluções pro teu franqueado. A mensagem que eu passo, Estevão, é o seguinte, olha, risco existe em tudo. No dia que nós nascemos, a gente já está sujeito a todo tipo de risco. Mas vamos colocar o risco entre ser funcionário CLT, tirando um pouco do funcionário público, aquele que é concursado, mas vamos colocar aqui que a pessoa é um funcionário. Você imagina, eu não consigo imaginar, até hoje eu lembro o dia que eu fui demitido. Eu queria ser demitido e foi um baque muito grande. Sim. Você perde uma empresa para quebrar demora muito. Né? Você tem chance de fazer um turnaround, você tem chance de renegociar, conseguir novos clientes. Você perde emprego, você perde tudo naquele segundo. Entendeu? Então, e existe um risco de você ser empregado, assim como tem risco de você ser empreendedor. É exatamente isso. Você ser empregado é você concentrar toda a sua renda num único cliente. É isso aí. E eu entendo que o contrato de trabalho, CLT, ele é um contrato. Eu posso ter 10 contratos. Sim. O CLT, eu posso ter 2 CLTs, 3 CLTs. Se eu sou uma empresa, qualquer escola de administração, SWOT, risco elevadíssimo de concentração de receita no único cliente. Por que na pessoa física eu aceito isso? Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então, já quebra um paradigma. O outro é o seguinte, o que me custou muito caro? O que me custou muito caro foi o seguinte, que inclusive hoje parece muito comum. Quando eu era mais jovem de idade e quando eu era mais jovem de empreendedorismo, eu tinha muita pressa para que as coisas acontecessem. Uhum. Então eu atropelei algumas etapas. Tá? E quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, eu comecei a achar que eu tinha encontrado sucesso. E o sucesso não se mede pela conta bancária, ela pode até se medir pelo valuation da tua companhia. Mas ele é empírico, né? Você não sabe. Se alguém pagar, vale. Se não pagar, não vale nada. Exato. Então, para mim, o dia que eu sofri muito. Tive depressão, síndrome do pânico, quebrei na pessoa física. Quebrei, literalmente eu quebrei. Quando eu contei aquele episódio, quebrei como pessoa, não financeiramente. Quebrei como ser humano. Caramba. Eu com 33 anos de idade, eu parecia que eu tinha 60, visualmente. Uhum. Fisicamente, eu estava acabado. Espiritualmente, estava acabado. Eu estava muito mal. E foi o momento que eu mais ganhava dinheiro. Uhum. Né? Então era o momento que eu tinha mais sucesso. Quebrei, mas quebrei feio mesmo. Quebrei muito mal. Quebrei muito feio. Isso, e com dinheiro na conta. Tanto que me incomodava porque a minha assistente lá financeira ficava me cobrando onde ela ia aplicar o dinheiro. Aquilo me enchia o saco. Porque, na verdade, eu gosto de aplicar em negócio. Eu quero fazer novos negócios. Eu quero gerar mais valor, entendeu? E não ficar pensando o que eu vou fazer se o dinheiro vai estar na bolsa, que a bolsa caiu. Essa tragédia que teve esses dias aí, eu fico olhando no noticiário, eu nem ligo, porque não é meu mundo, entendeu? Sim. É mais economia real do que exatamente. virtual. Então, foi nesse sentido que eu entendi que eu andei rápido demais, um sonho grande, mas achando que eu ia fazer aquilo em pouco tempo. Esse é o maior erro. Entendeu? Então eu vejo muitas empresas hoje captando dinheiro, o cara queimando caixa. Meta de crescimento absurda. Aí a pessoa chega naquele objetivo e eu conheço um monte de gente que teve um sucesso, fez a saída, fez o exit, ganhou dinheiro e e agora? Uhum. Então alguns compraram casas, fizeram casa na praia, no campo e chegou um ponto e falou, mas minha vida não tem sentido. Uhum. Entendeu? Quando eu comecei a encontrar que o bacana mesmo é o caminho,
que o gostoso mesmo é o que você está desenvolvendo, essa história desse vício do bem que eu chamo, que é o vício de... A minha esposa às vezes me cobra, né? Você disse que você não tem dinheiro para viajar, mas você acabou de investir em mais uma loja, você acabou de montar mais um negócio. É difícil, né? Explicar isso para ela que ele não é empreendedora, entendeu? Quem não é empreendedor não entende, né? É um vício. Você não vai parar nunca, não. É um vício, entendeu? Eu não vou parar nunca. A única coisa que eu acho que talvez o meu vício hoje, ele se equilibrou e ele me faz bem. Para mim fez mal. Como qualquer vício, tá? Sim. Vício no jogo, vício na droga, vício... Tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Exatamente. Então eu acho que é um pouco disso que eu encontrei na minha vida e voltada a oferecer, a erradicar as desigualdades de oportunidade. Fantástico, Lito. E para quem está passando por um momento de vida, você passou por vários na sua vida, né? Mas momento de virada de mesa, às vezes as pessoas aqui, um negócio legal no programa, uma mensagem interessante, é justamente essa, assim, você não está sozinho, tem milhares de pessoas passando por dificuldade nesse momento e milhares de empreendedores passando por dificuldade. O mais natural é passar por dificuldade. Sim. Né? Não deveria ser uma surpresa. Eu estou indo mal, estou passando por crise financeira, crise econômica, minha empresa não está dando certo. É natural. O não natural talvez seja dar certo, né? Que é o extraordinário que acontece. Mas se você não consegue passar por esse momento ruim, provavelmente você não vai conseguir seguir na sua trajetória. Perfeito. Né? Então, qual que é a mensagem para quem está passando por isso? A mensagem é a seguinte, Estevão. Eu, quando eu criei um produto, inventei um produto, abri um negócio, né, que foi a franquia, e cresci em número de franquias, não sei o quê. Eu entendia que o meu objetivo era ganhar dinheiro. Tá certo? E eu comecei a viver uma vida de investir em carro importado, apartamento novo, viagens internacionais, tal, não sei o quê. Nada contra. Tudo lindo e maravilhoso. Só que, como eu falei há pouco, eu quebrei fisicamente, não na física, nem na jurídica. Eu quebrei fisicamente, moralmente, espiritualmente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que reencontrar qual que era o meu propósito. Isso eu fiz, terapia holística, me encontrei tendo um contato mais próximo à natureza, a hobbies que me faziam bem, né? Então, tá mais próximo dos meus amigos, que eu tinha me afastado. Amigo é aquele amigo que você toma cachaça no boteco, entendeu? Sim. Aquele amigo que você vai viajar e você não tá preocupado com o tipo de hotel. Então, é aquele amigo da raiz, porque eu nasci na Zona Norte de São Paulo. Eu sou um cara nasci uma vida simples, entendeu? Então, você se conectar com essa raiz, você se conectar com a tua essência, com a ajuda de terceiros, no caso terapeutas, terapeuta holística, tudo que envolve a espiritualidade, isso me ajudou muito, tá, a dizer assim, eu quero fazer tudo isso, mas em toda a minha vida, e não um período só da minha vida. Eu não quero fazer isso como eu queria dos 27 aos 35 anos. Eu quero fazer dos 27, se Deus me permitir, até os 100 ou 150, exato, entendeu? Então, que o caminho seja o grande desafio, e não o resultado, não o fim, entendeu? Perfeito. Então, acho que isso que me ajudou a hoje conseguir ter mais musculatura, apanho mais, tá certo? Os desafios são maiores, mas estou muito mais tranquilo, muito mais satisfeito com a minha jornada do que quando eu estava só pensando em ganhar dinheiro. Perfeito. Obrigado, Lito. Parabéns pela história aí, viu? Obrigado, parabéns pelo programa. Foi um prazer estar contigo aqui, Estevão. Prazer foi meu, foi nosso aqui. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio. Muito obrigado e até a próxima.